Bom, vamos falar agora da alguma coisa ainda do Gilmar? Não. Vamos lá, adiante. Então, olha só, depois dos abaixo-assinados de ontem, a presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, deve receber uma nova carta nesta terça-feira. O senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, vai entregar nas próximas horas um texto à ministra defendendo a prisão em segunda instância. Até o final da tarde de hoje, apenas 15 dos 81 senadores assinaram o papel. Pressionada por todos os lados, Carmen Lúcia tem adotado um tom de conciliação e vem pedindo serenidade a todos. Hoje ela fez um apelo pela compreensão da sociedade neste momento mais difícil e turbulento da justiça brasileira. Ressaltou que é necessário respeitar as decisões. E ontem, a presidente do Supremo gravou um vídeo divulgado na noite pela TV Justiça, em que pede às pessoas, pede que as pessoas respeitem opiniões diferentes das suas. A gente tirou um trechinho do que ela disse. Coloca aí, Reginaldo. Vivemos tempos de intolerância e de intransigência contra pessoas e instituições. Por isso mesmo, este é um tempo em que se há de pedir serenidade. Serenidade para que as diferenças ideológicas não sejam fonte de desordem social. Há que se respeitar opiniões diferentes. O sentimento de brasilidade deve sobrepor-se a ressentimentos e interesses que não sejam aqueles do bem comum a todos os brasileiros. E a ministra usou também o seu pronunciamento também para mandar um recado, interno aos seus colegas. Na avaliação dela, os ministros não devem repetir cenas de briga no plenário para não estimularem ainda mais o acirramento dos ânimos nas ruas. Eu começo com você esse tema, o Andreasa. Você acha que a Carmen Lúcia acertou em gravar isso? Patrick. Oi, Madu. Patrick. Vai lá. Só uma ressalva rápida. Já 20 senadores, ou seja, um quarto do Senado já assinou essa carta. Perfeito, não 15, como eu disse aqui. Já está em 20. Legal, atualizando então as informações. De 20 dos 81. E subindo. E subindo. O Andreasa, então, você achou que ela acertou em gravar o vídeo? O que você achou da fala dela? Patrick, podia ter acertado, né? Mas você pega esse texto da fala dela, eu desafio qualquer um, e encontre conteúdo nesse texto. Encontre algum compromisso com alguma coisa. Vocês se lembram daquela minha frase sobre a Carmen Lúcia? Ninguém fala nada sobre nada melhor, mais bonito do que ela. Ninguém fala platitude melhor do que ela. Não há nenhum conteúdo nessa fala. Vamos pedir serenidade? Vamos pedir serenidade agora, senhora. Serenidade era lá atrás, quando deveria ter colocado as ADCs, as ações declaratórias de constitucionalidade, em votação no plenário para se resolver esse problema agora. A senhora, com a sua serenidade, foi empurrando com a barriga a situação, marcou a votação desse habeas corpus que nós estamos vivendo agora, esse drama, para os 48 do segundo tempo, e agora, nesse drama, o país mais conflagrado do que nunca, por responsabilidade também da senhora, a senhora vem pedir calma, tranquilidade? Quando é que a senhora vai assumir alguma responsabilidade sobre o estado de coisas? O Supremo que a senhora preside é medíocre, é péssimo, talvez seja a pior formação de sua história, mas a pior presidência é a sua. E amanhã, como é que vai ser? A senhora vai estar serena amanhã ou vai estar atenta? Ou vão deixar que fatiem a votação do habeas corpus, peçam vistas, façam o diabo? E aí? Nessas horas a senhora não tem autoridade, né? Para não pautar as ADCs que resolveriam o problema, a senhora tinha. Não vou pautar, eu sou presidente, isso não é importante. Agora que o bicho está pegando, vocês vão ver o que vai acontecer amanhã no Supremo Tribunal Federal. Pera. Eu acho uma palavra normal, institucional da presidente da Corte. Ela repetiu hoje na presidência no comando da presidência do CNJ. Os dois abaixo-assinados chegaram lá, o dos advogados e o dos procuradores. O dos procuradores e juízes tem mais assinatura. Eu acho que amanhã vai ser importante a maneira como ela for conduzir a sessão de julgamento do habeas corpus do Lula. O Patrick, vê se vai haver alguma questão de ordem preliminar para discutir ou não, para dar ou não alguma tentativa de repercussão geral a essa discussão de amanhã. Ainda que em habeas corpus não caiba repercussão geral. Cabe apenas num outro tipo de recurso chamado recurso extraordinário, que foi o julgamento feito no fim de 2016, o terceiro deles, quando se deu repercussão geral. Ainda assim, havendo repercussão geral, não é vinculante, é apenas uma indicação de procedimento para as instâncias inferiores da Corte.
da Justiça, das outras cortes. Eu acho que isso vai ser importante balizar logo no início para saber como alguns ministros, entre eles a ministra Rosa Weber, vão conduzir o seu voto. Se apenas focando na questão do Lula ou se olhando a floresta, olhando a questão como de uma maneira mais geral e aí sim podendo mudar o entendimento atual de jurisprudência. Madu, vai lá. Eu também achei que o pronunciamento foi tardio, né? Foi um pronunciamento feito ao reboque dos acontecimentos. Eu concordo com a Andreasa que o judiciário, a gestão do judiciário nos últimos tempos tem sido feita assim de uma maneira, no mínimo, bastante atabalhoada, né? Não foi à toa o ponto em que nós chegamos, né? Nós chegamos a um ponto praticamente insuportável. O Brasil está em ebulição. E essas palavras da ministra, que foram feitas, inclusive a plataforma utilizada foi a internet, não tiveram quase que repercussão nenhuma, né? Infelizmente, o Brasil se encontra dividido, né? O Brasil se encontra num estado de tensão muito grande, né? E ninguém tem a menor ideia do que poderá acontecer amanhã, independente do resultado, né? Independente do que acontecer, do resultado do julgamento amanhã do habeas corpus, ou como até se falou, do que será julgado, né? Do que será apreciado amanhã pelo conjunto dos ministros, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer depois, de como vai ser o day after, como vão ser as reações, né? E isso não era para ter chegado nesse ponto. As instituições, elas existem justamente para que você não chegue a esse ponto ao que nós chegamos, né? De absoluta anomia, desorganização social e das instituições. Agora mesmo estava assistindo aqui na internet, né? Hoje, acho que tudo no Brasil inteiro está vendo em Belfort Roxo as imagens dos traficantes, dos bandidos desfilando pela luz do dia com armas de grosso calibre, ameaçando as cidades, aqui no Rio de Janeiro, né? Esse descalabro que nós estamos vivendo no Brasil, existe uma clara explicação, e parte justamente das nossas instituições, que são importantíssimas, né? Mas estão dirigidas por pessoas que são, no mínimo, incapazes de fazê-lo. Bom, Madu disse que, Patrick, de fato... Oi, Andreasa. Deixa eu só bater uma tecla aqui, a tecla muito importante, entre as várias coisas importantes que a Vera disse, eu falei sobre isso na minha fala e queria reforçar a importância da Carmen Lúcia tomar rédea desse julgamento amanhã, na medida do possível. Porque se desde o começo não ficar claro o que estará em julgamento ali, se ela permitir que a votação comece, lembrem-se, se votará amanhã, a princípio, né, o mérito de um habeas corpus objetivo específico sobre o Lula. Conceder ou não o habeas corpus para o sujeito. Objetivo. Vários ministros, no entanto, Gilmar Mendes declaradamente já disse que pretende, que tem o propósito de discutir o mérito constitucional. O foro não é ideal, né? A ação não é a ideal, mas eles podem fazer isso. Foi assim que começou lá atrás. Se isso não ficar claro desde o começo, se ela não assumir a rédea, conduzir isso claramente, se permitir que a votação comece votando um habeas corpus para, de repente, algum juiz pedir a palavra, apresentar uma questão de ordem e propor a discussão constitucional, será o ai Jesus nesse tribunal. O julgamento não vai acabar amanhã, vai se prolongar, é a liminar que garante a imunidade do Lula prorrogado. As condições para que isso aconteça estão muito claras. Você acha que isso pode acontecer, Vera? Ainda que haja essa questão de ordem, Patrick, a não ser que ela chame à mesa as ADCs que existem lá para tratar disso, o HC continua sendo um HC. Então não se dá repercussão geral a ele. Isso pode ser o pretexto usado por ministros como o Gilmar ou até o Celso de Mello para pressionar os colegas a rever o entendimento. Mas ainda assim não vincula para outras questões. Ainda assim fica precisando chamar as ADCs para votação para que haja um efeito vinculante. Então sim, pode haver essa questão de ordem. Eu acho que pode haver. Provoquei vários ministros hoje para perguntar se apresentarão. Mas ainda que apresentem e ainda que opinem a esse respeito, a decisão neste HC
Continua sendo uma decisão neste HC. Não vai mudar de pato para ganso só por conta de uma questão de ordem. Ela vai valer para essa pressão, para criar esse climão. Mas não passa a ser extensivo automaticamente. Se nem com a repercussão geral que havia no tal do recurso extraordinário, todos os ministros e todas as cortes respeitaram, que dirá em um HC. Então, a decisão continua sendo precária, qualquer que seja ela.